categórica, absoluta, não merece discussão, não é de difícil interpretação. Ele diz, é inevitável que venham escândalos. Então essa classificação de Jesus mostra que os escândalos são inevitáveis. Mas logo depois ele diz, ai do homem por meio do qual vem o escândalo. E depois de dizer, ai desse por meio do qual vem aquilo que é inevitável que venha, ele fala a respeito de se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar. Qual a ideia de tropeçar apresentada aqui? Eu quero chamar a sua atenção para o significado da palavra traduzida escândalo. Eu creio que a palavra escândalo, que é muito próximo do que aparece lá no original do grego antigo, no koiné, que é escandalon, ela não resume exatamente o que está sendo dito. De acordo com o dicionário Vine, a palavra escândalo, ele diz o seguinte, originalmente era o nome da parte de uma armadilha, na qual se colocava a isca, por conseguinte a armadilha ou a própria isca. No Novo Testamento, escândalo sempre é usado metaforicamente, na maioria das vezes, acerca de qualquer coisa que desperta preconceito, ou torna-se obstáculo para outros, ou os leva a cair no caminho. O léxico de Strong apresenta o significado de escândalo assim, uma vara móvel ou gancho de uma armadilha, vara de armadilha, armadilha, cilada, qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar ou cair, pedra de tropeço, qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém torna-se presa no erro ou pecado. A tradução brasileira de 1917, que teve como um dos consultores da língua portuguesa, nada menos do que Rui Barbosa, traduziu assim, ai do mundo por causa dos tropeços. A Nova Almeida atualizada diz, ai do mundo por causa das pedras de tropeço. E a Nova Versão Internacional, uma tradução que a gente chama de pura equivalência, não literalidade, ela interpretou e diz, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. Na nossa cabeça a ideia de escândalo é quando a vergonha de alguma coisa errada cometida por alguém é exposta. E normalmente nós pensamos em escândalo como o problema de alguém veio à tona e se tornou conhecido de outros. Mas por mais que a vergonha tenha sido compartilhada e tornada pública, nós ainda pensamos que é o problema só da pessoa. A ideia de escândalo na Bíblia não é apenas o pecado que alguém comete, é o impacto que isso tem na vida de outros. Tem muito mais a ver com o dano a terceiros do que apenas o pecado propriamente dito. E eu quero que a gente possa olhar devidamente para o que o Senhor Jesus falou. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. E ele faz muito mais sentido quando a gente olha ali o aspecto ortográfico, né, a grafia, a escrita do que só falar. Né? Porque aqui nós temos duas perguntas. Escândalos inevitáveis e ao mesmo tempo, separando o in, a pergunta é escândalos evitáveis. Jesus começa falando que é inevitável que venham escândalos. Então a classificação de escândalos como inevitáveis é bíblica. Mas no mesmo texto, Jesus vai para uma linha de pensamento e aplicação prática, onde ele mostra que os escândalos são evitáveis. E não, ele não está se contradizendo, né? Apesar do paradoxo, da aparente contradição, a palavra de Deus não se contradiz, Jesus não está se contradizendo. E eu quero mostrar que as declarações dele, que vêm no mesmo texto, não são divergentes, elas são complementares. Há uma perspectiva de aplicação para a classificação de inevitável e há uma perspectiva bíblica de aplicação para aquilo que é evitável. Mas antes que a gente fale disso, eu gostaria só de chamar a sua atenção que os escândalos podem ocorrer quando falamos do tropeço colocado diante de outros, por meio da decepção, da falha de alguém, né, o que isso gera na vida de outros, como também por deliberada tentativa de prejudicar outros. Numa das 7 cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14, Jesus fala assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas, colocar armadilhas, aqui escândalo, diante dos filhos de Israel, para comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, a ideia de escândalo não é só o pecado que alguém comete, mas o como isso pode se tornar uma pedra de tropeço, atrapalhar outros. Vou repetir o que eu falei antes. O conceito tem mais a ver com o dano a terceiros do que apenas aquilo que o pecado faz contra nós mesmos na nossa relação com Deus. E o contexto deixa isso muito claro. Porque nós lemos os versículos 7 a 9 de Mateus 18.
Mas eu me lembro de um ditado que já foi popular, hoje em dia não é, no meio cristão. Eu via isso ser repetido tanto dentro de casa como na igreja. O ditado era: texto sem contexto não passa de pretexto. Na interpretação bíblica a gente sempre procura olhar o contexto. E eu gostaria que você tivesse a paciência de ver comigo os versículos anteriores de Mateus 18. A gente leu antes do 7 a 9, eu quero ler os anteriores, do 2 ao 6. O texto diz assim: Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, Jesus está falando de uma criança literal, idade cronológica, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar aqui é por escândalo. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus toma uma criança literal e ele, a partir disso, começa a falar: se o comportamento de vocês não for semelhante a uma criança, não há a menor chance de que você possa desfrutar do reino. Mas depois ele diz: quem fizer uma criança como essa tropeçar. E a partir daqui que a ideia de tropeço, de escândalo aparece. Então ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo porque eles trazem dor, eles trazem vergonha, eles trazem decepção, o seu estrago é inestimável. Mas ele também diz: ai do homem por meio do qual os escândalos vêm. Daqui a pouco nós vamos mexer no assunto de juízo sobre os promotores de escândalo. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a sua atenção que Jesus está tentando proteger essas crianças. E isso precisa despertar em mim e em você uma consciência. Como igreja, como cristãos e ao mesmo tempo como cidadãos de uma sociedade que deveria proteger melhor as suas crianças. Nós estamos vendo o nível de abuso que estão tentando impor sobre as nossas crianças e nós não podemos assistir isso calados. Hashtag fica a dica. Voltando para o texto bíblico, o Senhor Jesus fala de crianças literais, mas quando você olha o ensino bíblico, nós não podemos excluir, embora a aplicação primária sejam de crianças literais, nós não podemos excluir aquelas que classificamos como espirituais. Em 1 de Pedro 2,2, a Escritura diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Então você vai ter adultos de idade avançada que acabaram de nascer de novo, espiritualmente falando, são crianças. Obviamente Jesus não falava só dessas pessoas, mas quando ele fala de não escandalizar os pequenos que creem neles, são os pequenos, os baixinhos literais, mas são aqueles de uma estatura espiritual ainda não desenvolvida, que também são sujeitos a um forte impacto que o nosso comportamento, seja positivo ou negativo, pode proporcionar. É diante dessa ideia que o Senhor Jesus vai apresentar o seu ensino. E eu acredito que nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. A vida cristã não diz respeito apenas à forma como eu e você nos conduzimos diante de Deus, mas a maneira como eu e você decidimos nos conduzir diante de Deus vai afetar a vida de outras pessoas e nós precisamos levar em conta os outros e não apenas a nós mesmos. A pergunta a ser feita é: qual o impacto que o bom testemunho tem na vida de outros? E ao mesmo tempo, a outra pergunta a ser feita é: qual o impacto que o mau testemunho pode ter na vida de outros? No meu primeiro ano como pastor, estamos falando de 30 anos atrás, eu me lembro de uma conversa que eu tive numa oficina mecânica lá em Guarapuava. Eu frequentava com uma certa regularidade a oficina, ela era de um novo convertido, recentemente havia entregado sua vida a Jesus lá na nossa igreja, estava dando os primeiros passos e eu visitava com uma certa recorrência, porque pensa num carro que ia quase tanto na oficina como eu tinha que ir ao supermercado. Eu brinco que aquele carro não podia ver um camarada assim com um macacão sujo de graxa que ele ameaçava dar problema. Uma vez estava dirigindo, passei perto de um cara com macacão sujo e o carro ameaçou falhar. E eu falei para o carro: larga a mão de ser besta, aí um borracheiro, não é nem mecânico. Pum, estourou um pneu. Vocês têm ideia de como era. Não era frequente. E eu estou lá conversando a respeito do carro e dos problemas que inevitavelmente estavam para acontecer. E esse mecânico falando comigo, e de repente ele vira para mim. Ele me olha de uma maneira muito fixa e eu não consigo esquecer essa experiência de quase 30 anos atrás. E ele muda completamente a conversa. Do nada ele olha para mim e diz: pastor, nunca caia. Falei: como é que é?
e diz, nunca caia. Tem muita gente olhando para o Senhor. E se o Senhor tropeçar, o strike vai ser grande. Eu não consigo descrever como o temor de Deus se apoderou de mim naquele momento. Eu sabia que aquele novo convertido não estava falando algo de si, da cabeça dele, ele não tinha maturidade espiritual nem para aquilo. Eu entendi que aquilo era uma manifestação da parte de Deus por meio daquela pessoa. E aquela palavra entrou com força, porque apesar de já estar no ministério, eu, por ser ainda muito novo e imaturo, nunca tinha parado para pensar que a forma como eu decido viver espiritualmente não afeta apenas a mim, mas afeta a vida de outros. E a partir daquele momento, de alguma maneira, eu comecei a compreender, se eu tropeçar, o dano não é só meu. Eu posso trazer dano a muita gente. Naquela época eu não imaginava quantos milhares de pessoas afetaríamos diretamente e quantos, muitos mais milhares afetaríamos indiretamente. Mas, desde então, eu comecei a procurar entender o que é que a palavra de Deus diz a respeito do assunto que hoje, talvez pela primeira vez nesses 30 anos, eu esteja pregando no formato de uma mensagem organizada e elaborada. E a primeira coisa que eu quero que a gente discuta é o que é evitável e o que é inevitável. Na verdade, vamos começar pelo inevitável, porque Jesus falou primeiro disso. Quando ele afirma, é inevitável que venham escândalos, não tem mais o que discutir, o que interpretar, o que relativizar. O Senhor Jesus diz, vai acontecer e ponto final. É certo, a pergunta a ser feita é quando, onde, por meio de quem? Mas que vai acontecer, vai acontecer. E eu e você precisamos ter em mente que o Senhor Jesus estava tentando nos preparar para lidar com a realidade dos escândalos. Nós não podemos de forma alguma tentar dizer que isso não vai acontecer no nosso meio. O Senhor Jesus diz, é inevitável que venham escândalos. Ponto. Agora, do que é que Jesus está falando? Quando ele simplesmente muda e diz, mas ai do homem pelo meio de qual vem. Jesus muda uma conversa que é coletiva. Escândalos em toda a humanidade. E ele agora vai falar de um indivíduo. Ai daquele por meio do qual vem. É quando Jesus torna o assunto agora individual e não coletivo. Que ele vai dizer, se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, promovem escândalos, pedra tropeço para você ou para os outros, e descorta e arranca de você. Jesus não está aqui advogando uma amputação literal. Ele não está advogando uma automutilação literal. Até porque não é a sua mão, o seu pé que pecam sozinho. Eles normalmente executam o que estão dentro de você. Não adianta você se livrar deles e a maldade vai continuar dentro de você. O que Jesus está dizendo é que nenhum sacrifício é alto demais para se evitar escândalos. Mas ele está dizendo que escândalos são evitáveis. Onde? Na perspectiva individual. Vamos tentar explicar isso melhor. Quando falamos da perspectiva coletiva, em termos de humanidade, e vamos deixar de lado a humanidade, quando a gente pensa nos ímpios, natureza pecaminosa, caída, governados pela velha natureza. Vamos falar de crentes que nasceram de novo, têm uma nova natureza, mas não viveram todo o processo de santificação e transformação. Ou seja, são falíveis, sujeitos ao erro, à possibilidade de queda. Nesse ambiente de esse ambiente de gente falíveis, eu vou tentar falar isso e não vai sair. Nós precisamos entender que os escândalos vão pipocar. O que Jesus está dizendo é inevitável que eles apareçam. Por quê? Eu e você não temos controle sobre a decisão de outros. Então, quando falamos dos escândalos na perspectiva coletiva, eles são inevitáveis. Não depende de nós. Mas quando ele traz o assunto para o individual, eu e você precisamos entender que o que a Bíblia está nos ensinando é que eles são evitáveis. Ou seja, eu e você vamos reconhecer, de acordo com o que Jesus falou, os escândalos vão pipocar por aí. Mas através de mim, não. É uma escolha que eu e você, enquanto indivíduos, podemos fazer. E tudo que Jesus ensina na sequência não faria o menor sentido se os escândalos não tivessem esse aspecto de serem evitáveis. Os outros textos bíblicos que nós vamos ler não fariam o menor sentido, porque não foi só Jesus que falou a respeito do assunto. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 16, nos versos 17 e 18, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E diz, tem gente inocente sendo enganada? Tem, mas afaste-se dessas pessoas. As orientações sobre a possibilidade de evitá-los, elas se estendem.
Por exemplo, além daqueles que deliberadamente se opõem a essa doutrina, nós temos aquilo que não dá para classificar como pecado direto. Eu classificaria de indireto. O que é isso? É quando o erro não está necessariamente naquilo que você faz, mas na maneira como você faz. Eu classificaria isso de uma liberdade irresponsável. Em Romanos, no capítulo 14, de 13 a 15, o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de Deus, diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vamos fazer uma pausa. Você pode repetir isso comigo? Diga: tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Se os escândalos não fossem evitáveis, por que a Bíblia nos mandaria firmar o propósito de evitar o escândalo? Na perspectiva individual, eles são evitáveis. Agora, Paulo continua e diz: eu sei, verso 14, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Gente, para nós hoje, muitas vezes a gente não percebe o quão sensível esse assunto da alimentação era no início da igreja. Quando se conversava com os judeus, que durante séculos e séculos seguiram a lei de Moisés, havia muitas determinações classificando o que era puro e o que era impuro, o que se podia e o que não se podia comer. Paulo está tratando com toda a clareza do assunto. Ele diz: estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura. Ele começa Romanos capítulo 14 dizendo: um crê que pode comer de tudo, o outro fraco na fé, ele chama esse de débil na fé, acredita que só pode comer legumes. Essas disputas existiam não só no meio dos judeus, que tinham dificuldade de entender Hebreus 7,12, com a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Alguns deles estavam muito presos, mas quando o evangelho agora migra para o meio dos gentios, a confusão só aumentou. Porque no meio dos gentios o que eles tinham não era o entendimento de uma lei divina, eram práticas do chamado mundo pagão. Então muitos deles eram veganos não por opção de saúde, mas simplesmente por questões religiosas. Porque para alguns deles comer carne era um ato profano. Então isso deu muito pano para manga no início da igreja. Paulo está dizendo: ei, eu sei, estou persuadido no Senhor que nada é impuro para si mesmo, a não ser para aquele que assim considera e resolveu acreditar nisso. Mas ele está dizendo ainda que você tem essa liberdade de entender que comer de tudo não é pecado. Se você advogar o uso da sua liberdade de maneira irresponsável e atropelar o seu irmão, você está faltando com amor e você está levando outras pessoas ao tropeço. Ou seja, errado não é só aquilo que você faz. Às vezes você pode fazer uma coisa certa e advogá-la do jeito errado e ainda assim trazer dano para pessoas que são fracas na fé. Andar em amor previne escândalos. 1 de João 2,10 diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, no grego escândalo. Agora, o oposto, a falta de amor, só vai trazer dano. No verso 11 de 1 de João 2, a Bíblia diz: aquele porém que odeia seu irmão. Odeia seu irmão na Bíblia não é apenas a vontade de tentar matar alguém, é a falta de se importar e de andar em amor. Aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A Bíblia nos mostra que na perspectiva coletiva, os escândalos são inevitáveis, vão acontecer. A pergunta, como eu disse, é quando, onde, por meio de quem? Porque nós não podemos controlar a escolha de outros. Mas no âmbito pessoal, os escândalos são evitáveis, porque eu e você podemos ter gerência sobre nós mesmos, sobre as nossas escolhas e dizer: isso não terá lugar na minha vida. Definido isso, em segundo lugar, eu quero te lembrar de uma das essências do cristianismo, que é o princípio do exemplo. O exemplo não é apenas uma forma didática, ele é a forma didática. E não apenas quando falamos da formação de discípulos. O pastor Marciano falou: vocês acreditaram na gente quando éramos os improváveis. E foi um bom exemplo, porque hoje eles estão acreditando em muitos de vocês que também eram improváveis. Jesus diz em João 13,15: eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. O ensino de Jesus não era só teórico: olha, gente, façam isso. O ensino dele era muito prático. E era fundamentado no quê? No seu exemplo. Cristo se torna a nossa referência, o nosso padrão de fé. E Paulo em 1 Coríntios 11,1 diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: eu decidi segui-lo como referencial. E à medida que eu me alinho com ele, eu me torno referencial e modelo para vocês. Quando eu era garoto, eu ouvi tanto na igreja uma frase, que eu cheguei quase a acreditar que ela era parte da Bíblia. A frase que a gente ouvia era: não olhe para o homem,
olhe para Jesus. Eu acho que essa frase fez tanto bem quanto mal. Tinha o seu aspecto positivo e negativo. Qual era o aspecto positivo? Quando alguém se decepcionava com a queda de outro, especialmente de um líder, lembrar essa pessoa de olhar para Jesus. Em primeiro lugar é bíblico. Hebreus capítulo 12, verso 1. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos devem estar nele. Agora, se a frase for usada para se eximir da responsabilidade do bom testemunho do exemplo, aí nós temos algo caótico, catastrófico. Por quê? Nós temos a responsabilidade de imitar o exemplo de Jesus e dessa forma nos tornar referencial e exemplo aos outros. E, gente, isso não diz respeito só à fé. Quando Kelly e eu lançamos nosso livro Como Flechas sobre criação de filhos, eu me lembro de uma live que a gente estava fazendo com alguém, a pessoa do outro lado perguntou, e aí, o que vocês acham que é o mais importante na criação de filhos? Nós respondemos junto, como se tivesse combinado, em coro, o exemplo. Porque não adianta você dizer para os filhos, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O exemplo tem um peso, tem um poder extraordinário. E no reino de Deus é a maneira através da qual nós reproduzimos na vida de outros aquilo que temos reproduzido da parte de Cristo na nossa própria vida. Quem está entendendo, diga amém. Quando você olha para a Escritura, nós precisamos entender essa declaração. Não olhe para o olho, olhe para Jesus. Na seguinte perspectiva, se alguém deixou de seguir o referencial, você o descarta e mantém os seus olhos em Jesus. Mas quando alguém está seguindo a Jesus como referencial, ele deve ter a consciência e a responsabilidade de ser modelo. E cada um de nós deve ter essa atitude e mentalidade. Isso não diz respeito apenas a uma liderança. A responsabilidade de não escandalizar não se limita a líderes. De ter um bom exemplo não se limita a líderes. Eu citei Romanos 14, 15, Paulo está falando para todo cristão, se o seu irmão se entristece por causa da comida, você não está andando segundo o amor. Isso tem nada a ver com liderança, tem a ver com o comportamento do dia a dia. Na hora da refeição, não era nem no culto. A responsabilidade que eu e você temos de um bom comportamento, leia-se, testemunho de vida, é porque ele embeleza, de acordo com a Escritura, a doutrina de Cristo. E a falta dele, nós podemos dizer que macula, enfeia a doutrina de Cristo. Se a gente puder inventar o verbo enfeiar. Em Tito capítulo 2, de 7 a 10, nós lemos, verso 7. Paulo diz, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Você pode repetir isso? Diga comigo. Seja um exemplo de boas obras. Paulo diz, no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ele está dizendo que um bom testemunho cala a boca de qualquer opositor da fé. Ele segue dizendo, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Uma outra tradução diz, a fim de ornarem, embelezarem a doutrina de Deus. O bom testemunho embeleza a doutrina. O mal acaba com a beleza da doutrina. Ou seja, nós temos a responsabilidade de viver um evangelho que não seja meramente teórico, que seja prático, que manifeste exemplo, boa conduta. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando falamos de escândalo, nós estamos falando de pessoas que deixaram de ser boa referência, bom exemplo, para se tornar uma péssima referência e um mau exemplo. Agora, a pergunta a ser feita aqui na sequência, depois de pensar no que é evitável e o que é inevitável, entender o princípio de exemplo, e aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse terceiro lugar, é como lidar com os escândalos. Se na perspectiva coletiva, eles são inevitáveis e vão aparecer, a pergunta é só quando, onde, por meio de quem? Quando surgirem, como eu e você vamos lidar com isso? Eu acredito que Jesus, que era intencional em tudo que falava e ensinava, ele queria nos preparar para isso. Eu sempre digo que a decepção é proporcional à expectativa. E muitos de nós criamos fantasias, expectativas são fantasiosas, exageradas, a respeito de muitas coisas. Alguns entram no casamento com uma expectativa acima da realidade e a decepção será proporcional. Outros tendem a viver ou procurar viver a vida profissional dessa forma. Em todas as áreas funciona assim e na igreja não é diferente. Essa é a razão pela qual, desde o início da igreja, 18 anos atrás, eu lembro que durante muitos anos só eu dava aqui o curso de membresia. Era um momento de, usando a linguagem dos meus amigos nordestinos, dizer onde é que você está amarrando seu jegue. Então a gente dizia, a igreja assim, nós cremos nisso, nós trabalhamos dessa forma. E desde o início eu dizia, no final vou fazer uma promessa a vocês.
O povo ficava curioso, a gente dizia, pastor, a promessa, eu dizia no finzinho. E quando chegava o fim, se não falava, sempre tinha um que cobrava. Pastor, a promessa. Eu dizia, a minha promessa é a seguinte, nós vamos falhar com vocês. Então eu dizia o quê? Eu dizia, eu garanto, empenho a minha palavra, que nós vamos falhar com vocês. Nós não queremos, mas em algum momento eu sei que nós vamos falhar. Agora, nesse ambiente, onde nós não queremos falhar, mas vamos falhar, quando falhar, nós vamos manifestar uma grande disposição de consertar depois. As pessoas diziam, pastor, por que essa promessa? Eu dizia, porque eu quero derrubar a sua expectativa. Nós não somos um ambiente de gente perfeita. Nós vamos falhar. E quando eu olho para Jesus ensinando essas coisas, eu acredito que não é muito diferente. Nenhum de nós pode deduzir que mesmo líderes estejam acima de qualquer suspeita. Isso não existe no mundo cristão, numa fé ensinada nas Escrituras. Nós temos a mania de olhar para homens e mulheres que Deus usa quase como aquela mentalidade dos gregos antigos, são semideuses. Não. Quando a Bíblia fala de homens que Deus usou como Elias, diz, semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões. Traduzindo, farinha do mesmo saco. Eu e você precisamos entender isso. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 19. Paulo diz assim, não aceite denúncia contra presbítero. Na cartilha de alguns líderes, o versículo só vai até aqui e para. Isso poderia sugerir que então eles estão acima de qualquer suspeita. Quem são os presbíteros? Não são apenas os pregadores, os pastores. Eram os homens de governo que lideravam, supervisionavam a vida da igreja. Mas ele continua e diz, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele está dizendo, se for só a palavra de um contra o outro, o processo disciplinar não anda. Porque essas pessoas não chegaram até esse lugar sem construir uma vida de exemplo. Em 1 Timóteo 3, Paulo diz, se alguém almeja episcopado, excelente obra almeja. Ele diz, mas o bispo tem que ser, e aí vem uma lista de qualificações. Se você só uma lista que ele faz dos bispos, na sequência dos diáconos, eliminar as repetidas, você tem uma lista de 16 características explícitas. Dá para tomar mais uma ou duas por inferência. Das 16 explícitas, só uma diz respeito à habilidade, apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. Agora, qual o modelo de formação de líder da igreja, generalizando dos últimos séculos? A gente manda um camarada 4 anos para o seminário estudar teologia, aprender muito para voltar apto para ensinar. Só que 15 das 16 características são traços de caráter, e a maioria sai de 4 anos de teologia, sem nunca ter tido uma aula sobre caráter. E nós começamos a tornar o processo de formação de líderes cada vez mais complicado. Por quê? Valorizamos habilidades e subestimamos a importância de um caráter. De acordo com o princípio bíblico, para chegar lá, ele tinha que ter uma história exemplar. Mas se depois de chegar, perder o exemplo, tem que sair do lugar que está. Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, o Senhor falando com o anjo, o mensageiro da igreja de Éfeso, diz, se você não se arrepender, eu tiro de você o candeeiro que eu lhe entreguei. Se você ler Apocalipse 1, na visão João vê 7 estrelas e 7 candeeiros. A Bíblia diz que os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. E as estrelas eram os anjos, os mensageiros das igrejas. O Senhor está falando para o mensageiro, se você não arrepender, eu tomo de volta a igreja que eu lhe confiei. Porque para entrar no ministério tem que ser exemplar e para permanecer também. Se o exemplo for comprometido, a liderança também está comprometida. Agora, quando a Bíblia apresenta líderes falhos, sujeitos a processos disciplinares, eu e você vamos tentar criar uma ideia de que isso nunca vai acontecer. Eu queria poder prometer a você que no nosso meio isso nunca vai acontecer, não posso, até porque já aconteceu. Anos atrás, quando ainda usávamos o prédio e a estrutura da Água Verde, eu passei um dos momentos de maior dor e vergonha da minha vida. Tive que vir diante da igreja anunciar não apenas um processo disciplinar para um membro da equipe pastoral, mas tive que publicamente pedir perdão pela má conduta de um dos nossos. Eu nunca senti tanta dor no meu coração, tanta vergonha, como naquele dia que eu tive que vir a público. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa própria história, não dá para garantir que os escândalos não acontecerão. A pergunta é, quando acontecerem, como eu e você vamos nos conduzir? Como eu e você vamos nos comportar? Agora preste atenção, isso não significa que esteja tudo bem falhar. Jesus diz, ai do homem por meio do qual vem escândalos. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz, eu vou tratar do assunto com seriedade. É mais grave do que a maioria de vocês imaginam. Em Mateus, no capítulo 13, nos versos 41 e 42, no final da parábola do joio e do trigo, Jesus diz, mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escandalon.
os promotores de escândalos, as pedras de tropeço, e os que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É indiscutível que haverá juízo. Jesus fala de pessoas que no último dia vão dizer: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós curamos enfermos. Ele não vai dizer mentira, não fizeram isso. Ele não vai dizer coisa nenhuma, não foi no meu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade, eu não vos conheço. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não me representam. Porque fazer as minhas obras sem manifestar o meu caráter não dá a vocês o direito de me representarem. Então nós não podemos olhar e simplesmente dizer: não, não vai acontecer. Ao mesmo tempo, quando acontece, a gente diz: o juízo será severo. Ao mesmo tempo, precisamos entender que pessoas como Davi, chamado de um homem segundo o coração de Deus, que caem e se arrependem, precisam encontrar no nosso meio um ambiente de restauração. Gálatas capítulo 6, verso 1 nos fala a respeito disso. O texto diz de uma maneira muito clara: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura. Outra versão diz com mansidão. Mas ele também diz: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ele está dizendo: mesmo vocês, os espirituais, que podem ajudar a restaurar, cuida. Porque o que aconteceu com ele poderia acontecer com você. Traduzindo, ninguém está acima de qualquer suspeito. Um ambiente de amor e restauração não significa um ambiente de está tudo bem, pode fazer. Nós precisamos ter uma cultura, uma mentalidade forte para fazer todo o possível, para asfixiar toda a possibilidade de escândalo no nosso meio. Quem está entendendo, diga amém. E precisamos entender: o assunto é sério e merece juízo, julgamento diferenciado. Mas a pergunta a ser feita é: e se alguém falhar? O que eu e você podemos fazer? Nós podemos escolher não promover o escândalo, mas não podemos escolher pelos outros. E outros escolherão promover o escândalo. E quando isso acontecer, a pergunta é: como eu e você devemos nos comportar? Eu quero te apresentar 4 perspectivas e vou te dar o fundamento bíblico. A primeira delas é: não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Você pode repetir isso comigo? Diga: não se afaste de Jesus. Vamos fazer melhor, fala para o vizinho ao lado. Pastor, não fala com estranho, se apresenta antes então. Fala para o vizinho ao seu lado, diga: não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Em Filipenses 3,18, o apóstolo Paulo diz: pois muitos andam entre nós, está falando de gente do meio, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora eu digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. No nosso meio surgirão gente que pela sua conduta não são promotores da mensagem da cruz, eles se tornaram inimigos, eles estão trabalhando contra ela. A pergunta a ser feita é: eu vou permitir que um inimigo da cruz me coloque contra aquele que morreu por mim na cruz? Eu vou deixar que a queda dele seja desculpa para que eu esfrie e me afaste de Jesus? De jeito nenhum. E aí nós voltamos para Hebreus capítulo 12, verso 1. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele começou a minha fé, ele termina. Eu não vou deixar nenhuma dessas pessoas abortar o processo ou me roubar do relacionamento com ele. Quem está entendendo, diga amém. Segunda verdade: não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que a ensinaram. Eu tenho visto muita gente. Quando eu falo muita gente, não são só gente que nós recebemos aqui. A maior igreja hoje no Brasil não se reúne nos prédios, não está em contato com os outros irmãos. Ela é composta de muita gente decepcionada pelo mau testemunho de muitos outros. Agora, a pergunta a ser feita é: o não cumprimento da palavra por parte daqueles que a ensinaram invalida a verdade da palavra de Deus? Sim ou não? Vamos ver o que Jesus, o cabeça da igreja, ensinou. Mateus 23, de 1 a 3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo, não uma parte, tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está confrontando um bando de religiosos hipócritas. Ele está dizendo: se vocês olhar para o comportamento deles, não merece ser imitado, porque eles não vivem o que estão ensinando a vocês. Mas o que eles estão ensinando não é um código de comportamento humano, é a palavra de Deus. Então obedeça a tudo o que eles ensinarem, enquanto eles estiverem ensinando a palavra. Só não olhe para o comportamento deles e não imite o mau testemunho deles. Mas sabe o que Jesus está dizendo? O não cumprimento da palavra por parte dos que ensinam não invalida
a veracidade da palavra de Deus que nos alcançou. E nós temos um compromisso com a palavra, independente do bom testemunho de quem ensina. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro lugar, afaste-se dos promotores de escândalo. Você pode repetir o segundo, diga, não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que a ensinaram. Terceiro, repita comigo, afaste-se dos promotores de escândalo. Romanos 16, 17, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendesse, afastai-vos deles. Ele não está falando de mera punição social. A Bíblia diz que quando alguém arrepende, a gente vai trabalhar a restauração. O que a Bíblia está falando de gente que continua promovendo sem se arrepender. Há um nível de relacionamento onde você não exerce mais influência e não proporciona mudança. E se você chegou nessa fase, o risco é que você seja influenciado. Sem contar que o relacionamento e o convívio com promotores de escândalo pode funcionar como uma espécie de cumplicidade ou de chancela sobre um comportamento errado. Então a Bíblia está dizendo, não se relacione com esse tipo de gente. É promotor de escândalo, afaste-se deles. Até porque esse negócio é contagioso. Quarto lugar, escolha olhar para os que permanecem firmes. Eu quero ler a declaração de Paulo. Eu li só o Filipenses 3,18 no início, mas eu quero ler ele dentro do contexto, do 17 ao 19. Paulo diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo dizia, estou imitando Cristo e por isso eu posso dizer a vocês, me imitem. E não apenas me imitem. Observem aqueles que estão seguindo o exemplo que nós temos dado. Paulo está dizendo, não apenas eu, mas muitos outros no meio de vocês são referenciais. Depois de dizer que tem bons referenciais, é que ele diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Ele está dizendo, no nosso meio tem boa e má referência. Sabe o que ele está dizendo? Olha para as boas. Não coloque seus olhos nas más referências. Muitas vezes, porque estamos diante de pessoas que tiveram um mau comportamento, a gente decide ser influenciado pelos de mau comportamento e não pelos que seguem andando em integridade. Quando tive que vir a público pedir perdão pela conduta de um dos pastores da casa, eu me lembro que não foi um, dois ou três, vários irmãos e irmãs diferentes, sem ouvirem uns aos outros, me procuraram no final do culto e disseram, pastor, a gente sabe que o seu coração está despedaçado pelo que aconteceu, mas nós queremos que o senhor saiba que nós podemos olhar para todos os outros de vocês, que permanecem firmes e dando um bom exemplo. O mau testemunho de um não vai falar mais alto na nossa vida do que o bom testemunho de todos vocês. Eu lembro de gente dizendo, a sujeira não foi varrida para debaixo do tapete. Vocês trataram dessas coisas publicamente, mostraram o compromisso com Deus. Nós escolhemos olhar para vocês. E sabe, eu e você precisamos ter isso em mente, que nós podemos escolher em quem que nós vamos colocar os olhos. Quando a Bíblia fala a respeito dos líderes, eles não são perfeitos. E há um momento específico, onde eles vão se tornar uma referência inquestionável. Sabe quando? Depois que os seus dias na terra já terminaram. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Aqueles que já partiram e deixaram um bom legado, entre eles nosso saudoso pastor Francisco, alcançam aquele lugar de dizer, esses inquestionavelmente podem ser imitados, porque alguém pode 90, 95, 99% da sua vida manter um bom testemunho e estragar tudo no final. Mas quando nós terminamos a carreira com uma vida de integridade, de referência, de bom exemplo, então o legado do bom exemplo se perpetua. Até que a gente chegue a esse dia, eu não estou dizendo que a gente vai desconfiar de tudo e de todos, mas nós precisamos entender que coletivamente os escândalos são inevitáveis, podem surgir. E quando surgirem, a pergunta é, como eu e você vamos nos conduzir? Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, eu acredito que nós precisamos ter uma fé, e esse é o ensino bíblico, que sobrevive a tudo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que tem os dois lados da moeda, ou seja,
Eu e você precisamos entender, não só o que os outros fazem podem trazer dano para nós, mas a nossa escolha de não nos dobrarmos às tentativas de dano contra nós. Em primeiro lugar, Jesus previu e nos preveniu de que haveria difamações. Eu vejo alguns crentes que ficam profundamente desanimados, abatidos, aborrecidos, porque tem gente falando mal deles. A gente tinha que esperar isso. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Jesus não diz senta, chora, desanima, entrega os betes, ele diz alegrem-se, exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu e você precisamos de uma fé resiliente. Ela tem que sobreviver às difamações e às tentativas das pessoas de falarem mal e mentirem contra mim e contra você. Segundo, Jesus tentou nos preparar para perseguições. Em Mateus capítulo 10, ele diz, quando porém perseguirem vocês numa cidade, fuja para outra. Ele diz, vai ter perseguição. Ele tentou nos preparar para ameaças de morte e até a possibilidade de morte. Mateus 10, 22, 23. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. O que ele está dizendo, não importa o nível de oposição, de ameaça, ou mesmo se chegarem às últimas consequências de matarem você por causa da sua fé em Jesus, o Senhor está dizendo, não desista. Ele está dizendo, sua fé tem que resistir a tudo. Agora, ele nos preparou para ter uma fé que aguenta difamação, perseguição, ameaça de morte, a própria morte, mas não sobrevive a escândalo. A quantidade de gente distante de Jesus hoje, por causa do escândalo dos outros, é enorme. E de forma alguma nós estamos tentando justificar o escândalo dessas pessoas. Eles serão julgados por Deus, mas preste atenção. A escolha de como se conduzir diante do que outros fazem, mesmo tentando trazer dano a você, é sua e não é deles. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, 18 e 19, ele diz, porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Paulo está dizendo, é necessário. Outro dia eu vi um irmão reclamando, pastor, tem muita imaturidade no nosso meio. Eu falei, é nessa hora que os maduros aparecem. E o irmão não está aparecendo. Porque sabe, é fácil ficar falando dos outros. A pergunta é como você vai reagir diante da fraqueza, da debilidade e da imaturidade dos outros, da carnalidade de outros, ou mesmo do escândalo de outros. Em Atos 20, 29 e 30, Paulo numa conversa com os presbíteros de Éfeso, numa reunião que aconteceu em Mileto, ele diz, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Agora a gente acredita que isso ia acontecer naquela época, mas não hoje. A verdade é que eu e você precisamos ter um coro um pouquinho mais forte. E nós precisamos ter um entendimento claro do que a Bíblia ensina. Na próxima fase que virá, nós teremos a responsabilidade de viver uma vida de compromisso, de integridade, de exemplo como nunca antes. Nós precisamos criar um ambiente de entendimento bíblico, de rendição ao Senhor, que asfixie toda a possibilidade de escândalo. Mas se surgirem, nós precisamos ter uma resiliência de fé, dizendo, meu compromisso com Jesus seguirá inalterável, independente da esculhambação dos outros. Uma fé que sobrevive a tudo. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, eu vou mexer na parte que alguns não gostam. O ensino de Jesus sobre escândalo incluiu o perdão aos que falham conosco. Em Lucas 17, nós temos um detalhe que no registro de Mateus 18 não entra. Lucas 17, 1 a 4. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, no grego, escândalo, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Deixa eu fazer uma pausa antes de terminar o texto todo está tudo junto, mas deixa eu fazer a pausa. Jesus não está fazendo apologia ao suicídio. No meu entendimento bíblico, isso precisa ficar claro para nós, enquanto igreja local. O suicídio está numa condição complicada quando falamos de salvação. Paulo escreve aos Coríntios e diz, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já destruiu o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? O que você acha que é essa destruição? Você está falando de condenação eterna? Nós podemos abrir discussões sobre casos de sanidade mental.
o juízo com que alguém fez uma escolha. Mas não podemos ter uma mentalidade tolerante ao suicídio. Dar fim à própria vida não é o caminho de Deus para ninguém. Que ninguém ceda a esse tipo de pressão, não importa o seu nível de desespero. Que ninguém deixe de ser misericordioso, eu diria mais do que empático, cheio de compaixão por qualquer pessoa à sua volta e que dê sinais de aflição ou sofrimento nessa hora. Nós precisamos de uma mão amiga, mais do que a mão no ombro, intercessão, oração, jejum, apoio, suporte, mas nós não podemos criar uma mentalidade de tolerância ao suicídio. Nós precisamos promover um ensino contrário. Então não, Jesus não faria apologia ao que a Bíblia é contrária. O que é que ele está dizendo? Em primeiro lugar, ele está dizendo, se você vai escolher viver uma vida onde os escândalos entram, você não deveria imaginar que vale a pena viver esse tipo de vida. É mais importante do que viver, evitar escândalos. Outro dia alguém falou, mas pastor, se na sua teologia o suicida está pegando um passaporte meio que direto para a condenação eterna, por que é melhor o cara fazer isso do que dar escândalo? Eu falei, é melhor ele ir para o inferno sozinho do que arrastar um monte de gente com ele. Dá para entender a diferença? A condenação eterna não é só dos que abriram mão da salvação, no nível pessoal. A Bíblia diz que lá cada um será julgado de acordo com as suas obras. E quanto mais gente o cara arrastou com ele para o inferno, maior será o nível de condenação que ele vai viver. Então Jesus está dizendo, é melhor você se despachar para lá, sozinho, do que arrastar mais gente com você, porque a coisa vai ficar ainda pior. Mas não, Jesus não está dizendo faça isso. Ele está dizendo não vale a pena viver para se tornar um promotor de escândalo. Então, se eu e você entendemos isso, nós não vamos dar fim à vida. Nós vamos escolher viver da forma correta. Deu para entender? Depois de deixar claro o assunto, Jesus emenda e diz, tenham cuidado. Cuidado com o quê? Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe. O assunto do perdão é extenso. Mas eu tenho visto muita gente que, machucado pelo mau testemunho de outros, permite que o veneno comece a entrar no seu coração. Alguém definiu o ressentimento mais ou menos com o seguinte exemplo, para indicar a falta de inteligência dele. Diz, o ressentimento guardado no coração é algo assim semelhante a você beber todo dia um pouco de veneno, esperando que quem te feriu morra. Quem está morrendo é você. Muita gente está carregando dano da escolha de outros, de um mau comportamento, porque abrigou no seu coração a dor da decepção. Quando Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos, gente, isso é trágico. Não há outra forma de definir. Mas eu e você podemos parar o efeito disso no nosso coração. Nós podemos ter uma blindagem em Deus, onde a gente diga, eu não vou sucumbir à escolha errada de outros. Estão me entendendo? Para concluir, reconheça que quanto a outros os escândalos são inevitáveis. E nessa perspectiva, prepare-se para eles. Mas reconheça que quanto a você, na perspectiva individual, os escândalos são evitáveis. Não faça suas escolhas de forma egoísta ou leviana. Um crente quando tropeça nunca está afetando só a si. Nunca está prejudicando só o seu relacionamento com Deus. Ele vai afetar outras pessoas. Reconheça que você é um candidato e procure andar em vigilância e usar os recursos de Deus. Eu tenho uma oração que eu faço desde o início do ministério. Eu com frequência digo a Deus, Senhor, se algum momento a corda for romper para o meu lado, eu não for segurar a onda, eu não for dar conta, eu lhe imploro que o Senhor me leve antes. Significa que eu não quero viver? Não. Significa que não vale a pena viver se for para macular o nome do Senhor, se for para desonrá-lo. E já falei para minha mulher e toda a equipe pastoral, se eu for embora cedo, não ore para eu ressuscitar. Porque só há uma possibilidade de eu ir embora cedo, é de eu me poupar de alguma bobagem. Então vocês estão proibidos de orar. Significa que eu estou esperando que isso aconteça? Não. À medida que eu oro isso, dia após dia, eu estou me lembrando que antes de qualquer escolha, eu preciso ficar longe do escândalo e honrar o Senhor. Porque se naquela época, cuidando de algumas poucas centenas de pessoas, a advertência do mecânico lá era, o strike será grande, eu fico imaginando hoje o lugar que eu estou. Eu não tenho o direito de tratar o ministério como se fosse só um privilégio e não uma responsabilidade. Isso aqui é um bom motivo para ficar longe dos escândalos. Jesus diz, se você os evitar, você entra na vida.
Ele diz, mas os meus anjos vão recolher os promotores de escândalo, vão lançar no fogo do inferno. Eu acho que só isso já era motivo suficiente, mas ainda seria uma perspectiva egoísta. Nós precisamos pensar não só em nós. Nós precisamos pensar no impacto que a nossa maneira de viver terá sobre as pessoas. Talvez você não escolheu uma vida de pecado, mas talvez você escolheu ser um crente medíocre, na média, para não dizer abaixo dela, meia boca. A pergunta é qual o impacto que você está exercendo sobre as outras pessoas. Pastor, eu não desviei ninguém, mas quanta gente se inspira? Nós precisamos pensar que as escolhas que fazemos vão produzir impacto na vida de outros. E Deus nos julgará não só pelos efeitos das nossas escolhas na nossa própria vida, mas pelo impacto na vida de outros. Não dá para deixar isso de fora do Evangelho. E se a gente tentar deixar, nós vamos estar só brincando de igreja e de Evangelho. E uma brincadeira de muito mau gosto. Então que Deus nos ajude, debaixo do temor do Senhor, a entender a importância de uma vida de santificação, de integridade, de compromisso, de fidelidade e de bom exemplo. Se nós queremos passar de fase, nós vamos ter que entender isso de uma maneira bem mais profunda. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Alguns falaram amém, em vez de amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Senhor Jesus, nós suplicamos graça e favor do alto, para que haja não só entendimento racional, mas espiritual da Tua palavra. Para que haja aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito pode produzir. Para que a Tua palavra, como o Senhor falou por boca do profeta, cumpra o propósito pelo qual tem sido enviado. E nós oramos que não seja só aqui e agora nessa reunião, mas que depois deixarmos esse lugar, que aquilo que o Senhor começou continue. Que mais do que informação, mais do que alinhamento, a Tua palavra produza resultados maiores e progressivos na nossa vida. Que o temor do Senhor toque de uma forma particular os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Espero que seu coração esteja aberto e que você receba mais do que informação, uma descarga de fé, uma provocação de Deus, porque eu creio que Deus quer que a gente viva de forma sobrenatural tudo aquilo que fazemos, né? Não é apenas o relacionamento com Ele, a vida familiar, financeira, os negócios, né? Nós precisamos viver um nível crescente, cada vez maior de intervenção de Deus na nossa vida. E o tema da minha mensagem essa manhã é negociando com Deus. Eu sei que a frase pode fazer pensar muita coisa, mas não se trata de negociar com Ele, como se nós estivéssemos entrando em alguma negociata, e sim de trazê-lo para dentro da nossa vida de negócios, de empreendimentos. Eu quero começar lendo o Salmo 127, versos 1 e 2, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Obviamente, aquilo que diz respeito à parte de Deus não anula a nossa. Quando a Bíblia está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Não está dizendo que por Deus edificar, nós não deveríamos ter nenhum papel nisso. Mas que nós não deveríamos imaginar edificar a casa. Edificar a casa aqui não é assentar tijolo, não é construir o prédio, né? Diz respeito à forma como conduzimos nossas famílias. Mas se o Senhor não participar, se nós não o trouxermos para dentro da nossa vida familiar, o nosso esforço pode resultar em nada. Depois a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto não está dizendo que porque podemos ter a proteção de Deus, que não vamos fazer a nossa parte, que não teremos sentinela. Mas querer trabalhar só com o nosso nível de vigilância, excluindo Ele, pode nos trazer prejuízo. E é depois de deixar bem clara essa ideia, que vem com vários exemplos, que o escritor, o salmista, pelo Espírito Santo, diz, será inútil levantar de madrugada, outra versão diz cedo, dormir tarde, né? Está falando de uma jornada longa de trabalho. E ele diz comer o pão de dores, numa outra versão, o pão que conseguiram com tanto esforço. Porque ele diz aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Isso não é desculpa para a gente viver só dormindo. Outro dia vi um justificando, não, eu durmo mais para ganhar mais, porque Deus dá aos seus amados quanto dorme, quanto mais eu dormir, mais eu ganho, né? Não é bem esse o conceito que a palavra de Deus está apresentando. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, aquele que não trabalha, esse também
não coma. Nós temos responsabilidades, né? Quando Deus criou o homem, uma das primeiras coisas que Ele fez foi dar responsabilidade de trabalho, né? E, aliás, Deus deu ao homem trabalho antes mesmo de lhe dar uma esposa. Alguém disse que é porque ele sabia o quanto custaria sustentar a dona, mas a verdade é que Deus estava estabelecendo princípios para o funcionamento da nossa vida em todas as áreas. E obviamente eu creio que Deus nos criou para sermos essas máquinas de realizações, né, de produtividade. No entanto, Ele está dizendo, não trabalhe sozinho, não me exclua, me deixa participar. E Deus está dizendo, quando eu participar, o que significa não necessariamente você não fazer a sua parte, mas permitir que eu entre. Eu vou fazer coisas enquanto nem você sequer dá conta de fazer, né? E isso é uma verdade muito importante. Então, em essência, o que eu quero dizer é que o meu esforço, por maior que seja, minha dedicação, meu empenho, por maior que seja, será inútil se eu deixar Deus de fora. E Deus quer em cada área da minha vida, mas em especial nos nossos negócios. E quando falo dos negócios, eu quero falar de todo tipo de empreendimento, né? Eu presido várias associações sem fins lucrativos. A gente não tem o propósito de ter lucro ou ganho pessoal com aquilo, mas são empreendimentos que requerem de nós dedicação, trabalho, gestão, e a gente quer que a roda vire, quer que a coisa funcione. E eu quero deixar aqui tudo o que possa caber dentro dessa declaração para mim e para você. E Deus quer que eu e você possamos reconhecê-lo como não apenas parte, mas a parte determinante do sucesso nos nossos negócios. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versículos 17 e 18, Deus diz, portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então Deus estava dando advertência, quando vocês entrarem na terra prometida, tiverem prosperado, não diga foi o meu braço, não diga eu sou o cara, não diga eu consegui. Deus está dizendo, você vai se lembrar do Senhor seu Deus, Ele te dá o poder de adquirir riquezas. Ou seja, Deus está dizendo, você não vai chegar lá sozinho, e eu não quero que quando chegar, imagine que conseguiu alguma coisa sem mim. Com essa perspectiva, eu gostaria de tentar chamar a sua atenção para algumas coisas que eu creio ser importantíssimas quando falamos de negociar com Deus. A primeira delas diz respeito, né? Eu quero apresentá-lo na forma de uma pergunta, diz respeito à questão da vontade de Deus. A pergunta é, a vontade de quem deve ser realizada? Porque edificar com Deus, negociar com Deus, não significa eu sair na frente e Deus ter que correr atrás de mim o tempo todo. Porque alguns são mais ou menos assim, eles não oram para tomar uma decisão, eles não buscam a direção de Deus para os planos, depois que resolveram tudo sai, aí eles começam a dizer, dá um jeito de abençoar aí, tipo, corra atrás de mim e resolva inclusive as bobagens que eu fizer por não ter consultado o Senhor. E muitas vezes nós já erramos nesse quesito de não buscar a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, dos versos 13 a 15 diz o seguinte, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então ele está dizendo, antes de um projeto, né, que obviamente visa o lucro, antes de um projeto que visa a sua prosperidade ser estabelecido, questione qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca diz respeito só aos negócios. Eu vejo pessoas que mudam de cidade por propostas de emprego. E eles avaliaram, e tudo realmente no emprego, no ambiente dos negócios é o melhor. Mas não pararam para se perguntar se vai ser bom para a família, se vão ter uma igreja onde possam criar os filhos, e o resto do pacote parece que assim, né? Se for bom para as finanças, está tudo bem. Nós precisamos aprender a importância de buscar a vontade de Deus. Ontem uma pessoa conversando comigo dizia, pastor, o que o senhor considera uma das coisas assim mais importantes no ministério? Eu falei, eu vou te responder algo que não é só para o ministério, é para a vida. É viver a liderança do Espírito Santo. É andar não só na vontade claramente revelada na Escritura, aquilo que é princípio que já nos foi exposto e revelado, mas aquilo que a gente não sabe. A Bíblia não diz em que cidade eu e você deveremos estabelecer um negócio e ganhar dinheiro, mas diz que a gente deve dizer, se Deus quiser, porque Ele tem planos personalizados. E a única forma de ter acesso a isso é através da oração, rendendo-se à vontade dEle e confiando que o Espírito Santo vai trazer direção e
confirmação. Eu tenho aprendido há muito tempo que a prosperidade, ela é determinada pela disposição de obedecer à voz de Deus. Então, às vezes, as pessoas querem saber, cara, o que você fez para dar certo, né, essa área da sua vida? O que você fez para dar certo nessa questão do ministério? O que você fez naquela? Eu normalmente digo, a gente tem procurado seguir a liderança do Espírito Santo, né? Porque o que Deus quer que eu faça pode até ter resultados similares ao que uma outra pessoa foi chamada por Deus a fazer, mas não significa que nós vamos ter necessariamente os mesmos processos. E muitas vezes pode parecer confuso alguma direção de Deus. Filipe está no meio de um avivamento em Samaria, está chacoalhando a cidade de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz que Deus fala com ele, vai para aquela estrada que está deserta, tipo que não tem ninguém. Não só não está acontecendo nada, mas não tem ninguém. A Bíblia diz que prontamente ele obedece. E quando ele chega lá, realmente não tinha ninguém parado por lá. Mas ele chega no timing correto da passagem de uma pessoa. E deixa um avivamento de uma cidade inteira por causa de uma pessoa. Ele ganha aquele etíope para Jesus. E a tradição, esse registro não está na Bíblia, mas a tradição, e há muitos registros antigos, indicam que esse camarada espalhou o evangelho por toda a Etiópia. Aquele que parecia um trabalho pequeno, ia determinar o curso não só de uma cidade, mas de uma nação. Muitas vezes nós não sabemos quais são os desdobramentos. E justamente por isso nós temos que confiar em quem sabe e viver a liderança dele. Agora, isso não vale apenas para uma direção ministerial, vale para tudo que nós vamos fazer. Gênesis, no capítulo 26, nos diz, nos versos 1 a 6, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia diz, Isaac, pois, ficou em Gerar. Era o conselho que toda a consultoria da época daria? Não. Mas quando Deus dá uma direção, a gente obedece. Resultado, versos 12 e 13 de Gênesis 26 diz, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Eu e você precisamos entender que eu com Deus é diferente de Deus comigo. Você com Deus é diferente só Deus com você. Não é você que sai na frente liderando, e Deus é o seu mero sócio ajudante que corre atrás, dizendo, estou aqui para fazer tudo aquilo que você determinar. Mas quando nós entendemos que nessa parceria, Deus é não só o sócio majoritário, mas o Senhor das nossas vidas, e permitimos que Ele nos direcione, não só por meio de se render a essa vontade personalizada, mas de não nos dobrarmos diante daquilo que é princípio que não pode ser negociado. Então, por exemplo, em Lucas, no capítulo 3, verso 14, Jesus nos sinaliza a verdade. Aqui nós temos uma pregação que antecede a chegada e o ministério de Cristo. Nós temos João Batista pregando, né, o Evangelho, preparando o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que os soldados, verso 14, perguntaram a ele, e nós, o que devemos fazer? Porque várias orientações práticas estavam sendo dadas às pessoas, né? Os publicanos chegam para ele e aí? Ele diz, não cobre mais do que o estipulado. Em outras palavras, não permita extorsão no seu negócio. Os soldados perguntaram, e nós o que devemos fazer? Verso 14, ele disse, não sejam prepotentes. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Não façam denúncias falsas e contentem-se com o soldo, com o salário que vocês recebem. Né? Nós precisamos entender que há princípios que já foram estabelecidos e não podem ser negociados. Alguns de nós estamos tentando edificar alguns negócios com práticas ilícitas, querendo que Deus abençoe aquilo que Ele mesmo proibiu. Como esperar que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, de um momento, isso é algo singular, meio fora do curso normal da narrativa bíblica, mas a Bíblia fala de um endemoniado gadareno. Estava possesso de uma legião de demônios. E que na hora de sair os demônios pedem uma permissão a Jesus. Estava no poder dele dizer sim ou não.
Ele diz, nos permite entrar na manada de porcos? E eram milhares de porcos. E o Senhor Jesus disse, sim. E a Bíblia diz que por conta do que aconteceu, eles precipitaram-se em relação ao mar e a manada toda de porcos morreu. Eu muitas vezes ficava chocado lendo isso. Dizia, Jesus, o Senhor não tinha amor pelos bichinhos que o Senhor criou, não? Não estamos falando de um, de dois. Estamos falando de uma manada enorme, gigantesca. Por que é que o Senhor não interferiu? Por que é que o Senhor não protegeu esses bichinhos? Agora, se você for olhar o preceito da lei vigorando na época, eles não podiam nem criar e nem comer porco. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem nenhum compromisso de abençoar negócios ilícitos que são contrários à sua palavra e aos seus princípios. E muitas vezes nós estamos querendo que Deus proteja o que Ele diz. Eu não posso ter nenhum compromisso de proteger isso dos ataques do inimigo. Quem está entendendo? Alinhar-se à vontade de Deus vem desde os princípios claramente revelados na Escritura até a disposição de eu e você andarmos debaixo dessa liderança e da orientação do Espírito Santo. Em Deuteronômio 28, de 1 a 14, Deus está dizendo, se você atentamente ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, os meus estatutos que hoje eu te ordeno, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar na cidade, eu vou te abençoar no campo, eu vou abençoar a sua linhagem, eu vou abençoar o seu gado, eu vou abençoar se você andar em obediência. Mas de alguma forma a gente tem relativizado a obediência e muitas vezes estamos dizendo quase para Deus, se o Senhor me abençoar, talvez eu obedeça. Deus está dizendo, não, a regra do jogo é diferente, se você me obedecer é que eu te abençoo e não o contrário. E quando a gente começa firme nessa disposição de dizer, vamos construir dessa forma, tudo muda. E deixa eu falar algo difícil de você digerir. Se quando Jesus diz, dai a César o que é de César, assim como Ele disse, dai a Deus o que é de Deus, se não fosse possível praticar isso sem quebrar um negócio, o que Jesus falou não seria verdade, ou no mínimo não seria justo. E se alguma coisa do que Ele falou, uma só, qualquer, não pudesse ser levada ao pé da letra, por que é que o resto seria? Se alguma parte do que Ele falou não é digna de confiança ou credibilidade, ou vai ser colocado em xeque, ou a gente diz, não, valia para aquela época, mas não para hoje, por que é que o resto vale? A verdade é que eu e você vamos precisar de um nível de fé, de que andar debaixo da palavra e da vontade de Deus nos permite viver de forma extraordinária, sobrenatural, e a intervenção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, outra pergunta, o propósito de quem deve ser alcançado? Pastor, o propósito e a vontade não é a mesma coisa? Não. Eles muitas vezes se mesclam, se misturam nesse trajeto, mas é muito importante que a gente entenda a vontade como um plano previamente estabelecido. E no meio desse processo, onde todos nós vivemos em sujeição ao governo de Deus, ao seu senhorio, Deus tem aquilo que nós vamos chamar de um plano personalizado. E o propósito dele na vida de um não é necessariamente igual àquilo que ele tem na vida de outro. E nós não podemos viver nos comparando. Jesus diz a respeito de Pedro, sobre com que tipo de morte ele haveria de glorificar Deus. A Bíblia diz que Pedro está andando com Jesus na praia. Ele olha e João vem seguindo. Ele pergunta para Jesus, e com esse aí, o que é que vai rolar? Jesus olha para ele e diz, eu quero que ele permaneça até que eu venha. Isso lá é da sua conta, Pedro. Pastor, na minha Bíblia não está desse jeito, não é da sua conta, ok. O Jesus diz, o que te importa? O que te importa? Ele diz, isso é entre eu e ele. Com você eu tenho um projeto, com ele eu tenho outro projeto. Os projetos não são iguais e não se comparem. É o que eu e você precisamos entender de uma maneira muito específica, esse aspecto personalizado. Então, eu creio de todo o meu coração, daqui a pouco eu quero definir um pouco o significado de prosperidade, mas eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos fazer prosperar. E antes de chegar na definição, eu quero também te adiantar o seguinte, mas a bênção flui quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Em Gênesis 28, no verso 15, Deus diz para Jacó, quando ele está lá em Betel, depois da visão que ele tem da escada que liga a terra e céus, Deus diz, eis que estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. O que eu acho curioso é que Deus falou essa frase primeiro. Lá na frente, na hora de voltar para Canaã, de Padã Arã para Canaã, você vai ver Jacó lutando com o anjo do Senhor, que é uma teofania, uma manifestação de Deus, e ele diz assim, não te deixarei enquanto não me abençoares.
Eu brinco que se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia dizer, essa fala é minha. E eu falei primeiro. Porque Deus já tinha dito isso para ele. Eu não vou te abandonar até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Deus está dizendo, eu não te deixo até que o propósito se cumpra. Você pode confiar nisso. De alguma forma, Ele está dizendo o seguinte, eu que não largo você enquanto o Senhor não me abençoar. E eu e você precisamos entender que a bênção, muitas vezes na nossa percepção, é apenas garantir um bem-estar pessoal. Na percepção de Deus, eu vou cumprir um propósito que terá como efeito colateral essa bênçãozinha menor que você está imaginando. Mas normalmente o que Deus está fazendo é sempre maior. E eu e você precisamos questionar o propósito. Porque muitas vezes o meu e o seu propósito, por falta de percepção, por falta de capacidade, né, por limitação, ele é raso. Mas quando eu e você sintonizamos com o de Deus, a coisa começa a ficar diferente. Gente, muitas vezes nós ficamos olhando para pessoas prosperarem, a gente pensa, puxa, o cara escolheu a área certa do negócio, eu escolhi errado. Não, o cara estava na cidade certa, eu estava na errada. O cara pegou o timing correto, o meu estava errado. Mas deixa eu dizer para você, quando eu olho para José, vendido pelos seus irmãos, entra no Egito como escravo. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Ele é preso injustamente, na prisão, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Na casa de Potifar, ele exerce liderança, vira chefe dos escravos. Na prisão, ele vira chefe dos presos. Ao que eu e você precisamos entender é que a provisão de Deus, a bênção de Deus, não depende de oportunidades, mas de uma convicção de que Ele está conosco. Abraão precisa separar de Ló, que era uma coisa que ele não devia ter feito desde o início. Deus diz, deixa tua terra, a tua parentela. Ele diz, vou largar todo mundo, mas esse menino sem pai, esse sobrinho precisa de mim, eu vou levá-lo. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não voltou a falar mais nada para ele. Muitas vezes nós estamos pedindo que Deus dê liderança. Imagina ele olhando para mim e para você, dizendo, você não fez nem a primeira parte que eu falei, por que é que eu vou revelar o resto do plano? Mas quando ele obedece aquela parte, Deus vai voltar a falar com ele a respeito da sequência. Mas na hora de obedecer, eu fico imaginando ele pensando, o que eu fiz? Canaã toda podia ser só minha. Mas agora nós temos que resolver isso. E diz, Ló, fala o seguinte, escolhe o que você quiser, eu fico com a sobra. Vamos parar para pensar numa partilha hoje. Uma sociedade que vai ser dividida. O outro diz, escolhe o que você quiser, seja a carteira de cliente, seja o patrimônio, eu fico com a sobra. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu não vivo de oportunidade. Eu tenho um Deus que vai me guiar, que vai me fazer prosperar. E não importa as circunstâncias ou oportunidades, meu Deus vai à minha frente, Ele vai criar essas coisas. E você precisamos aprender a ter um posicionamento de fé e de confiança. Não se trata só de otimismo ou pessimismo, não é só olhar a metade cheia do copo ou a vazia, mas confiar que nós vamos viver intervenções de Deus. Quando Deus diz, fique em Gerar, não parece uma boa ideia, mas quando eu e você confiamos naquele que dá a direção, a coisa vai fazer toda a diferença. Pedro teve uma noite frustrante, tentou pescar, não conseguiu nada. Jesus chega e diz, posso usar o seu barco? Eu fico tentando imaginar o mau humor de quem já virou a noite sem dormir, né? Essa noite eu fui dormir tarde, tive que levantar muito cedo para viajar e poder estar aqui. Quando você dorme pouco já dá uma irritação, mas não dormir, né, para mim está entre aquilo que de mais estressante a gente pode achar. Eles estão talvez tentando reagrupar, repensar o que fazer. Agora Jesus chega e diz, posso usar o seu barco? Posso usar o seu negócio? Imagina o Pedro dizendo, já perdemos a noite. Agora vamos perder o dia de trabalho, o dia de produtividade. Mas de alguma forma, quando ele diz, ok, vamos cumprir o que é do seu interesse. Isso proporciona um ambiente para quê? Daqui a pouco ele vai ter uma pesca milagrosa, sobrenatural. Quando nós colocamos Deus à frente, isso faz toda a diferença. E eu quero fazer um apelo, já que num grupo de empreendedores e futuros empreendedores, nós temos gente que descobre muito rápido que tempo é dinheiro e coisas do gênero. Nós temos às vezes uma tendência a deixar de lado as coisas de Deus. E acreditar que muitas vezes nosso único compromisso com o reino é botar dinheiro. Eu quero te dizer que Deus espera um pouco mais de você do que só o seu investimento, por melhor que ele seja. E nós precisamos ter uma mentalidade que nos impeça de continuar dando algumas desculpas como não tenho tempo para ganhar alguém para Jesus, não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo para discipular, não tenho tempo para liderar ou para servir em alguma área.
Eu vou dar um exemplo que de vez em quando a gente dá aqui quando quer tocar o terror e apelar. Quando o traficante se converte, graças a Deus eles têm se convertido, a gente olha e diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, amém? Você concorda que ele é uma nova criatura, foi perdoado por Deus, mas concorda que ele vai ter que mudar de ramo? Nenhum de nós concordaria que ele continuasse no ramo de negócio que ele está. E por quê? Porque o reino de Deus exige algumas adequações, isso não vai ser discutido. Quando a garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido, nós vamos dizer a mesma coisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, mas você também concorda que ela vai ter que mudar de prestação de serviço? Nenhum de nós vai discutir isso. Porque para nós é claro, você agora entrou no reino de Deus e tem que se adequar aos padrões do reino. Agora, minha pergunta aos muitos empreendedores, que em 3 décadas de pastorado estão entre o grupo, que eu mais ouço dizer que não tem tempo para as coisas de Deus, é por que eles têm que se adequar ao reino de Deus e você não? Qual é a diferença? Eu não tenho tempo, então vai ter que arrumar um jeito de ter tempo e confiar que esse tempo que a gente cede para o propósito nunca é perdido. Ele normalmente catapulta manifestações sobrenaturais, intervenções que vão fazer toda a diferença. Se nós não nos aliamos ao propósito, não adianta só entender de gestão, de como conduzir um negócio, você vai viver na margem de probabilidade estatística de qualquer ímpio. Mas se eu e você queremos viver o sobrenatural, negociando com Deus, nós vamos ter que trazer Deus para dentro. Que a motivação do negócio é o lucro. E já descobriram isso mesmo fora do sistema capitalista, que não há uma motivação que torne funcional o mercado que não seja o lucro. E mesmo na Bíblia nós vamos ver textos que falam a respeito disso. Por exemplo, quando Jesus está falando das coisas concernentes ao reino, ele usa esses exemplos. Mateus 21, 33, 34, ele fala que o reino de Deus é semelhante ao proprietário de uma vinha que arrendou alguns lavradores, mas esperava os frutos, esperava retorno do investimento. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 27, quando nós temos a parábola dos talentos, aquele que foi infiel, o Senhor disse, você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu receberia com juros. Ele está dizendo, não quero dinheiro parado, que não produza, que não trabalhe, que não gere rendimento. Em toda a percepção de negócio, a motivação, é o lucro. Agora, eu e você precisamos nos questionar. Por quê? Se vamos negociar com Deus, queremos o lucro. Porque muitas vezes nós queremos trazer para dentro do nosso negócio, ao negociar com Deus, o poder de gestão, a sabedoria de Deus, o know-how de Deus, a bênção ativadora do sobrenatural de Deus. Queremos que Ele participe de tudo, menos do lucro. De alguma forma, na hora de viver o sobrenatural, nós clamamos e diz, Deus, esse negócio não é meu, antes de mais nada é seu. Mas na hora que vem o resultado, o Senhor sabe que é meu. Então eu e você precisamos questionar isso. Eu tenho dito há muito tempo, riqueza não é pecado, mas avareza é. E nós precisamos tomar cuidado com algo que assim é uma linha muito tênue. Um dia um irmão falou para mim, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, negativo, a Bíblia nunca falou isso. Ele, claro que falou. Eu falei, não falou. Falou, não falou. Eu falei, me mostra onde falou. Está num lugar lá que se o senhor me ajudar a achar, eu te mostro. Eu falei, você deve estar falando de 1 Timóteo 6, 9 e 10, onde ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Aí, eu falei, isso não é dinheiro, é amor ao dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca. Porque alguém pode amar o dinheiro sem ter dinheiro. E o cara nem está falido, quebrado, mais quebrado que arroz terceira, naquele estado de chamar a mulher de meu bem, o banco confisca. Não bastasse isso tudo, ele ainda tem a raiz de todos os males, além de não ter dinheiro. Porque o problema é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Salmo 62, 10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém diz com muita propriedade, errado não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente. Aliás, essa é uma definição antiga de avareza. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Agora, quando eu e você conseguimos entender, separar, blindar o nosso coração contra a avareza e buscarmos a mesma liderança, o conhecimento da vontade, do propósito de Deus, como na hora de fazer um negócio, sobre
a gestão e a administração do lucro, isso vai fazer toda a diferença. Nós não podemos imaginar que Deus é o sócio ajudante querendo nos fazer crescer para que a gente consiga tudo aquilo que a gente quer. Deus, na verdade, diz: você é meu sócio ajudante e eu quero que você cresça trabalhando comigo para que você me ajude a fazer o que eu quero. Dá para entender a perspectiva? Ela é completamente diferente. Então, em Efésios 4:28, a Bíblia diz: aquele que antes roubava, antes presume-se antes da conversão, negócio ilícito, ele diz: não roube mais, antes trabalhe, fazendo o que é justo. Então, vamos dentro dos princípios divinos. Mas a Bíblia diz assim: para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus não quer dar só o que você precisa. Alguns de nós estamos tentando viver um modo de sobrevivência e ter o mínimo do que a gente precisa. Eu creio que Deus quer te dar mais do que você precisa. Mas qual a razão dele dar para você mais do que você precisa? Se ele ensina contentamento, se ele é contra o desperdício. Aliás, algo que deveria fazer a gente pensar muito a forma como gerimos tudo na vida é que Deus é contra o desperdício. Depois de multiplicar pães e peixes, Jesus diz: recolha o que sobrou para que nada se perca. Então por que é que Deus quer dar mais? Só para você ativar o modo de ostentação? Não. Para que tenha o suficiente para si e para socorrer o necessitado. Provérbios 19:16 diz: o que empresta ao pobre, o que se compadece do pobre, empresta a Deus, e este lhe retribuirá o benefício. Deus está dizendo: eu tenho um compromisso de cuidar do pobre. Quando você me ajuda a fazer o que eu quero, eu é que estou em dívida com você, porque você financiou o meu projeto. Você não deu para ele, você deu para mim. E agora quem te honra e te retribui sou eu. Então Deus quer que a gente tenha mais do que o suficiente para financiar os projetos dele, que envolve não só a proclamação do Evangelho, como cuidado com os necessitados. Agora, se eu e você não tivermos mais do que a nossa necessidade, nós não vamos poder fazer muita diferença. Então eu acredito que nós, quando pensamos no próprio plano e no propósito de Deus, a gente precisa ter uma convicção, ainda que eu tenha contentamento, e contentamento é algo que cada um vai entender em Deus como deve definir. O que Deus pede para um não é necessariamente o que Ele pede para o outro. Algumas restrições, alguns direcionamentos, isso muda de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não costumo aconselhar ninguém, seja os jovens, ou quando estamos falando dos pais sobre criar os filhos, né, a respeito de que eles tenham pressa para se casar cedo. Mas meus filhos se casaram cedo, já estou antecipando, está praticamente um mês para o casamento da minha filha, né? Então, tem coisas que normalmente você diz: olha, vá com calma, vá tranquilo, não tenha pressa, não é o padrão. Mas às vezes você pode estar debaixo de um entendimento de que Deus quer conduzir as coisas diferentes. Eu, por exemplo, com todo mundo que eu converso, eu digo: meu amigo, em vez de passar uma vida desperdiçando esse dinheiro do aluguel, vá pagando a sua casa. Por anos, todas as vezes o que eu queria fazer, aquilo que eu orientava aos outros, o Espírito Santo dizia: não, nós vamos jogar esse jogo diferente. Na hora certa, eu vou fazer por você do meu jeito. Quando ele diz: fique em Gerar, pode estar na contramão do que todo mundo aconselha, você sabe que vai funcionar. Mas com essa capacidade de separar o que Deus tem de forma diferente, nós precisamos entender aqui também a questão do contentamento. Então tem coisas que Deus veda para um que não veda para outro. Eu, por exemplo, no início do meu ministério, Deus disse: eu não quero que você ganhe nada com seus livros. De vez em quando eu ouço alguém falando: está certo, pastor, errado é quem ganha. Eu digo: errado nada, trabalhador é digno do seu salário. Não é porque Deus, por alguma razão, me pediu isso que virou proibido para todo mundo. E a gente tem essa mania, né, de estabelecer o tempo todo padrões de comparação. Eu volto lá na questão de entender o propósito de Deus. A medida de contentamento, ela pode mudar de um para o outro, inclusive aquilo que Deus pede de nós. Mas que uma hora aquele teto tem que ser alcançado, tem. O que a gente não pode é viver sem medida de contentamento. Eu sempre falei para todo mundo, eu não faço a menor questão de ter uma casa na praia. Outro dia alguém falou: o senhor não gosta de praia? Eu falei: não, eu uso a sua. Alguém tem que ter a casa na praia para eu usar. Eu não faço questão nenhuma de ter a minha, né? Então, eu e você precisamos entender aonde Deus quer nos levar. Mas qualquer que seja essa medida, Paulo diz que Deus dá pão ao que semeia, pão para alimento e semente ao que semeia, segundo aos Coríntios 9:10. Então uma parte do que eu e você ganhamos é pão. Deus está dizendo: isso aí você tem direito de comer, é a sua cota. E o resto, semente, Deus diz: essa é a minha parte, e você não vai ficar com aquilo que é minha parte no negócio. Quem está entendendo?
Quando a gente começa a ter esse nível de percepção, a gente vai para o lugar certo e entender o que é prosperidade. Prosperidade não deveria fazer de mim e de você algo semelhante ao leito a uma represa, que simplesmente vai acumulando, acumulando, acumulando. Aliás, se a Bíblia não fala contra a riqueza, ela fala contra acúmulo. Não acumuleis. Prosperidade, no entendimento bíblico, deveria ser fazer de mim e de você algo semelhante ao leito de um rio. Água entra, água sai. Nunca para de entrar, nunca para de sair. Quem está entendendo? E quando nós falamos sobre essa questão de propósito, eu acredito que é uma das coisas que nos permite viver o sobrenatural. Nos meus primeiros anos como pastor, morava ainda em Guarapuava, aqui mesmo no interior. E eu me lembro de um dia que eu estava conversando com um irmão e era simplesmente curiosidade. Eu falei, cara, você é um engenheiro agrônomo, trabalha com plantio, como que funciona a gestão de produtividade? E ele começou a me mostrar o tipo de programa que ele tinha, o que não, o que controlava, o que não, desde em cada área do plantio, eles controlam a quantidade de chuva, o tipo de insumo que se coloca, se a terra tem necessidade de alguma reposição, como calcário, e ele está lá me explicando. Ele falou, com isso, a gente vai conseguindo mapear pelos resultados o que faltou, o que ajudou, e nós vamos mudando. Ele falou assim, e ano após ano a gente consegue ir subindo produtividade. Eu lembro que naquela hora me deu um impulso do Espírito Santo. Eu falei, você tem alguma meta? Ele falou, tenho. Ele falou, minha meta é tanto, eu não me lembro agora se era por alqueire ou por hectare, mas esse nível de produtividade. Eu falei, você alguma vez já chegou lá? Ele falou, ainda não, nem nas melhores áreas, mas todos os anos nós estamos crescendo. E é possível que daqui a alguns bons anos a gente consiga bater essa meta. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou comigo, pergunta para ele qual é a pior área de todas. Eu falei para ele, qual é no seu mapeamento a pior área? Ele falou, essa aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, meu amigo, todos os técnicos têm dificuldade de chegar a uma conclusão, um consenso. Porque tecnicamente ela é uma área mais perto d'água, que deveria ter um solo melhor. Outros dizem que pela baixada pode ter o efeito de erosão. E ele começou a dar N explicações, ele falou, enfim, essa aqui é a pior área. Eu falei para ele, quanto tempo nós estamos daqui lá? Ele falou, pastor, pelo menos uns 40 minutos. Ele falou, você tem tempo? Eu falei para ele, você tem tempo? Ele falou, falei para ir lá e voltar. Ele falou, por quê? Eu falei, eu quero orar naquela área. Ele falou, bora. Eu acho que ele já percebeu alguma coisa fora do comum. A gente nunca tinha tido uma conversa como essa. E quando nós estávamos chegando, eu falei, antes de eu orar, deixa eu te dizer qual é o acordo. Porque se você não aceitar o acordo, eu não oro. Aí ele falou, ok, qual é o acordo? Eu falei, sabe aquela meta que você nunca alcançou no resto da produtividade? Ele falou, sei. Eu falei, eu vou orar para que essa pior área passe a meta. Então, não tem como você não ver que vai ser Deus. Porque aquilo que você não conseguiu na boa, vai acontecer na ruim. Agora, o que passar do seu alvo é de Deus. Ele fechado. Eu falei, rápido assim, não vai nem pensar. Ele falou, pastor, eu nunca cheguei na meta nem na parte boa. O senhor está dizendo que eu posso chegar na meta na ruim? Quem está no lucro sou eu. Eu falei, não pense assim que isso vai te atrapalhar. É você e o sócio. É lucro para os dois lados. Ele falou, fechado. Eu ajoelhei naquela terra. Eu fiz uma oração. E naquela colheita, aquela área estourou aquele recorde que nunca tinha alcançado em lugar nenhum. Alguém falou para mim, pastor, porque não orou na fazenda inteira. A direção de Deus era aquilo, eu creio que era muito mais uma lição. E eu não estou dizendo que isso tem que acontecer o tempo todo, em toda a colheita, mas eu quero tomar isso como exemplo e te dizer, eu e você precisamos aprender a entrar num lugar onde a gente começa a dizer, Senhor, mais do que aquela parte do lucro que me interessa, como um sócio ajudante seu para incrementar os seus interesses e financiar os seus projetos, o que é que nós podemos fazer junto? Como que nós podemos romper? Como nós podemos ir além? Quando nós estávamos na fase de reforma do prédio, depois de desfazer de tudo que eu tinha, chegar até o limite, não ter mais nada para ajudar isso aqui, eu comecei a orar. E falei, o Senhor é o Deus que fez render aquela fazenda, aquela parte ruim, extrapolar o recorde, me dá condições de ganhar dinheiro. Me dá
alguma ideia, me dá alguma coisa que eu nunca tive, né? A capacidade de gerar recursos para que eu possa colocar mais. Eu quero pôr mais, eu não quero parar aqui. Enquanto eu orava por isso, não foi no primeiro dia, não foi na primeira semana, não foi no primeiro mês, mas eu fiquei insistindo. Eu lembro do dia onde o Espírito Santo falou de um projeto antigo que eu tinha, e ele sempre me dizia, não é a hora. E ele me disse, chegou a hora. Comece a gravar os cursos online. Ele diz, diferente dos livros, eu estou te dando isso, esse dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu falei, é tudo que eu preciso, que o Senhor me dê uma fonte de renda e que o Senhor me dê condições. Esses cursos que nós começamos a disponibilizar em 2017, nesse momento, eu não sei dizer quantos alunos já passaram, o último dado que eu tinha, nós estávamos já com 100 e tantos mil alunos na nossa base, gerando recursos, e a grande maioria disso veio, o que não veio para cá, a minoria tem financiado outros projetos e muitas outras igrejas e interesses do reino. Eu e você podemos viver formas que nós nunca imaginamos, debaixo de uma direção ou de uma intervenção de Deus, de gerar recursos que vão além das nossas necessidades, para que a gente possa transbordar. Que a gente possa ter um coração inclinado ao necessitado, assim como, em primeiro lugar, né, proclamando o Evangelho, mas quando nós vamos criando o alinhamento da vontade e do propósito. Em terceiro e último lugar, para terminar, eu quero te dizer, nós podemos experimentar o sobrenatural. A gente imagina a pesca de Pedro como um milagre aleatório. Gente, Pedro era o quê? Pescador. Jesus o fez prosperar no seu negócio. E quando eu e você paramos para pensar nisso, eu não consigo simplesmente olhar e dizer, não tem nada aqui que possa nos inspirar. Em outro momento, Mateus no capítulo 17, de 24 a 27, a Bíblia diz que abordaram Pedro questionando, o seu mestre não paga um imposto? Estava em questão ali, era o imposto do templo. Pedro diz, paga. Claro que Jesus paga. E ele simplesmente vai para casa pensando, e agora? O que é que eu falo para Jesus? Que os credores estão no pé dele. Não estou falando que Jesus não tinha compromisso com as dívidas, eles provavelmente tinham acabado de chegar de viagem e tinha algo para ser honrado. Quando Pedro entra, Jesus se antecipa. Ele faz uma pergunta, e aí? Quem que deveria ser cobrado a respeito dos impostos? Essa pergunta de Mateus 17, Jesus está discutindo a legitimidade dos impostos. E há muitos tipos de explicação, né, para quando Jesus pergunta para ele, de quem os reis da terra cobram os tributos? E ele pergunta, dos sírios ou dos estranhos? Pedro responde, dos estranhos. Jesus diz, logo os sírios estão isentos. Há N probabilidades de explicação por que Jesus falou isso. Alguns estão querendo dizer que ele, como era da linhagem de Davi, da linhagem real, né, era isento. Eu não sei qual era o motivo, mas de qualquer forma, se é esse ou se outros possíveis, que eu não quero que a gente entre em digressão aqui, em outra direção, Jesus diz, mas para que não os escandalizemos, independente de estar ou não certo, eles vão pagar esse imposto? E ele diz para Pedro, vá ao mar, jogue um anzol. A maior parte do tempo Pedro não pescava com anzol, pescava com rede. Mas Deus diz, jogue o anzol, porque é para pegar um, não é vários. Pega o primeiro peixe que fisgar, e quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar uma moeda. Pedro vai lá, um tiro certeiro. Eu não sei quantos pescadores temos aqui, mas eu nunca vi alguém dizer que pescou um peixe com moeda ou qualquer outro tipo de coisa de valor dentro. Agora, o Senhor está dizendo, vai lá, naquele monte de água, com aquele monte de peixe, e simplesmente só obedeça e joga. Você não vai pegar o peixe, eu vou trazer o peixe no seu anzol. Dentro do peixe tem a provisão. E Pedro foi lá, pescou, tirou a moeda. Só que Jesus diz assim, pega essa moeda, entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, você está preocupado com os meus interesses? Eu também me preocupo com os seus. Nós vamos resolver o problema de nós dois, o meu e o seu. Negociar com Deus nos permite não apenas participar do propósito dele, mas participar dos lucros, dos benefícios, obviamente sem se apropriar disso. Mas quando eu olho para essa intervenção, e é mais uma de muitos exemplos sobrenaturais,
O que é que me chama a atenção aqui? Que Deus tem solução para o nosso problema e não só explicação. Inclusive, muitos de nós estamos precisando de um desafio de fé para pagar impostos maior do que o de Pedro. Mas entender que a provisão sobrenatural, ela também pode se manifestar por vias naturais. Deus mandou Pedro pescar porque é o que ele sabia fazer. Ele diz, vou usar a sua expertise, eu vou usar o seu negócio, eu vou interferir em seu favor nessa área específica. E aí não resolve só o problema de Jesus, resolve o de Pedro, não é só o de Pedro, é o de Jesus. E esse pacote, eu não sei você, mas eu acho fascinante. Segundo Reis, capítulo 6, fala que os filhos dos profetas reconhecem que o lugar, aí estamos falando de ministério, era pequeno. Eles entram num projeto de ampliação. E quando vão lá cortar a árvore, um deles estava cortando, e a Bíblia diz que o machado escapou do cabo e caiu dentro d'água. O cara entra em desespero, o machado era emprestado. O que é que eu vou fazer? Muitas vezes eu e você ficamos imaginando o que é importante e o que não é para Deus intervir e operar milagre. Quando eu e você deveríamos acreditar que Deus não faz um milagre porque o machado é importante, mas porque nós somos importantes. A necessidade não era do machado, era da pessoa que pegou emprestado, não teria como devolver e não teria como continuar a produtividade. Eu quero falar algo que eu creio que tem um peso profético nessa manhã. Eu creio, e creio de todo o coração, que Deus quer levar alguns de vocês a recuperar uma produtividade que tem sido perdida. Coisas que pararam, e não estou falando só de efeito de pandemia, coisas que se interromperam, coisas que foram paralisadas. O Eliseu diz, onde é que está onde é que caiu? Diz, foi aqui. Ele pega o cabo, lança na água, e a Bíblia diz que o machado flutuou. Gente, na minha cabeça era mais fácil de eu dizer, vou abençoar a sua pinéia, você mergulhar até conseguir achar, e você trazer de volta. O machado flutuar faz sentido para você? Irmão, milagre nunca faz sentido, milagre é milagre. E se fizesse sentido, não era milagre. Mas nós podemos viver intervenções sobrenaturais. E eu creio que nós estamos nos aproximando de um tempo onde Deus quer despertar o nosso coração, a nossa fé, nos levar a um lugar de alinhamento e dizer, eu não vou apenas aumentar a minha parte do lucro enquanto sócio dele. Eu quero ajudá-lo a aumentar a dele e cuidar dos interesses dele. Eu também vou ser beneficiado. Mas vou ser beneficiado com o coração alinhado ao dele, agindo da forma correta, entendendo quais são meus limites. E não só preocupado em não avançar no que é dele, mas usar e administrar bem aquilo que é dele. Agora, a pergunta a ser feita é, se é possível semelhança de Isaac, colher em tempos de crise. Será que eu e você vamos só sentar, chorar e reclamar que nós estamos num momento econômico de pós-pandemia, que tem uma guerra ou possíveis outras afetando o cenário, ou que as eleições não aconteceram do jeito que nós esperamos, então agora é só esperar o pior. Eu e você podemos trabalhar com toda a previsibilidade humana necessária, mas eu e você podemos entender que nós podemos viver resultados que ninguém mais tem, porque eles não têm o sócio que eu e você temos, porque eles não entenderam a bênção, o privilégio, a honra, a alegria que é de negociar com Deus. E eu quero terminar fazendo duas coisas. Em primeiro é provocar a sua fé e a sua resposta a esse lugar. Se Deus abençoou um Potifar, gente, que era um senhor ímpio, por amor a José, que está lá só como escravo trabalhando. Você já parou para pensar o que ele não pode fazer pelo negócio de José? Eu não sei você, mas minha fé fica empolgada. Se o ímpio para quem nós trabalhamos pode prosperar por causa de nós, e quando nós, com o mesmo coração e disposição, estamos dedicando a servir ao Senhor, por que não podemos viver intervenções extraordinárias? No Salmo 114, do verso 12 ao 15, tem uma oração que eu faço desde a minha adolescência. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus ou cuja nação é o Senhor. Normalmente a gente fala da nação cujo Deus é o Senhor, só falando de gente que professa fé. Aqui a Bíblia está falando de um povo
que experimenta as intervenções de Deus na sua casa, na sua família, nos seus negócios, que está alinhado ao propósito, que vive o sobrenatural. E ele vai dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é quando Deus é o sócio para valer, e está presente, e participa, e faz diferença. Mas não é algo que a gente apenas professa nominalmente. Agora você consegue imaginar, se um exército de nós começar a viver os seus negócios como sócios de Deus, o impacto que nós podemos produzir na nossa própria economia, na economia do país? Eu acredito que está chegando um tempo onde Deus vai cumprir aquilo que é repetido nas Escrituras. Ele vai tirar do ímpio para depositar na conta do justo. Mas não vai ser qualquer justo. Deus está procurando os bons mordomos. Deus está procurando aqueles que decidiram negociar com Deus, dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Eu quero lançar um desafio para você. Eu sei que muitos de nós estamos em fases, estágios de maturidade diferentes. Nós temos aqui gente nova convertida, nós temos gente que está servindo a Deus há muito tempo. Nós temos gente que já tem um certo entendimento da palavra, outros estão ainda no início de um processo de aprendizado e discipulado. Gente que já teve muita experiência com Deus, gente que ainda não. O que eu estou falando não é para um grupo ou outro. Talvez a forma como cada um de nós podemos viver isso seja diferente. Até porque os propósitos não são iguais. Mas que nós podemos viver o sobrenatural, nós podemos. Como em Mateus 6, Jesus aconselha discrição, inclusive a respeito de como doar. Eu faz muito tempo que eu tomei uma opção, até porque a nossa vida acaba se tornando muito pública, que às vezes não dá testemunhos demais de coisas que estamos experimentando e vivendo. Porque em alguns casos você pode ser mal entendido se não tiver explicação demais. E eu não gosto de dar explicação demais. Mas tem sido tão precioso, tão extraordinário ver o que Deus pode fazer. A maneira como Ele pode prover recursos para que a gente coopere com os planos dEle. Eu acabei de voltar de 2 semanas em Portugal. Nós inauguramos a nosso alcance em Braga, no norte de Portugal. Eu fiz uma oração a Ti, Deus, eu gostaria de voltar. Entre outras coisas que eu quero fazer e ajudar esse trabalho lá. Eu gostaria de voltar deixando pelo menos 1 ano de aluguel pago, adiantado. O tempo todo eu tenho orado para Deus. A gente olha aquela outra igreja, aquela outra na outra cidade, aquela. O que é que eu posso fazer? O que eu posso? E tem hora que Deus diz, eu quero que você invista nisso. E tem hora que eu falo para Ele, eu posso te pedir isso? Mas sabe, é gostoso demais você poder experimentar o tempo todo intervenções divinas. E eu voltei feliz que só, que todas as metas dos nossos desafios, dos milhares de euros que precisavam ser deixados lá, foram deixados. Deus tem feito o tempo todo coisas extraordinárias. Eu falo para Ele, é top demais esse negócio, é muito empolgante. E eu quero te encorajar. Eu sei que o que eu falei com aquele agricultor naquela ocasião, era uma palavra específica para ele, não era para todo mundo. Mas isso não significa que você não possamos orar dizendo, Senhor, eu não alcancei a meta, que é o suficiente para a minha necessidade, mas eu preciso passar da meta para ter além das minhas necessidades e transbordar e cooperar. A minha pergunta é, o fato de não ter uma palavra específica significa que sua fé não possa ser provocada por Deus e que você não possa buscar isso? Também não. Significa que a gente não pode garantir isso para todo mundo. No mesmo momento, de um único formato. Mas eu gostaria que você pudesse colocar sua vida, seu negócio diante de Deus, o futuro negócio. Alguns estão aqui porque já estão de olho lá na frente e dizendo, eu vou viver o melhor de Deus. Minha hora está chegando. E eu creio que Deus está procurando esses parceiros, gente que dizem, que aceitam, eu vou negociar com o Senhor. Não há negociata entre nós. Nós vamos ser parceiros. Nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos viver o sobrenatural. Eu tenho ficado impressionado. Um dia desse minha esposa, ela olhou para mim e falou, eu sou testemunha de tudo e ainda assim é difícil acreditar. Ela disse, tudo que o tempo todo você faz, que parece só vai prejudicar a gente, porque o tempo todo você está pensando nos outros. Ela disse, só nos leva a viver cada vez mais, a experimentar cada vez mais. E sabe, gente, esse negócio é empolgante. Eu gostaria que nós terminássemos tendo um momento de oração, dizendo, Senhor, eu quero viver essa emoção, essa honra, esse privilégio de negociar com o Senhor.
Não tentar trazer o Senhor para correr atrás do meu negócio, fazendo o que eu quero, mas eu cooperando com o Senhor, entendendo a sua vontade, o seu propósito e vivendo o sobrenatural. Eu gostaria que inclusive você orasse. 2023, para muitos de nós, está uma caixa de surpresa. As coisas seguem melhorando, não seguem melhorando, e não estamos falando só do cenário nacional. Numa época de globalização, a gente é afetado por coisas que acontecem do outro lado do mundo e coisas que acontecem no mundo inteiro, como foi a situação da pandemia. Mas aí podemos viver algo sobrenatural. E eu quero que você possa colocar diante de Deus não só a capacidade de se alinhar com Ele, mas suplicar por resultados sobrenaturais. Mas à medida que eles acontecem, demonstre sua fidelidade dizendo: o negócio não é só meu, é nosso. O lucro não é só meu, é nosso. E deixa o sócio majoritário decidir o que ele quer. Porque muitas vezes não é só o que eu e você queremos, não é só o que eu e você achamos. Eu já tive momentos que eu estava orando para um projeto: Senhor, me dá recurso para pôr ali. E Deus diz: ali você não bota, você vai botar naquele outro. Não, mas não quero aquele, eu quero esse. Mas eu quero aquele. Ok, vamos te obedecer. E se eu e você formos fiéis, nós vamos viver isso de uma forma cada vez mais progressiva. Por quê? Vamos nos familiarizando com a direção dele. Nossa fé, a cada milagre que ele opera, cresce para experimentar outros maiores. E isso vai se tornando uma bola de neve, um ciclo progressivo. Eu creio que Deus vai levantar um exército de pessoas que vivam intensamente a liderança e o governo dele nos negócios. E eu fico feliz que sua fé esteja sendo provocada hoje. Nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos orar. E nós temos um momento de oferta. Eu não quero misturar as duas coisas. Então, e também não vou falar muito a respeito da próxima. Mas eu quero que primeiro você ore consagrando a Deus tudo aquilo que você tem, tudo que você é, tudo aquilo que você sonha ou planeja. Talvez você esteja numa hora de uma decisão séria, importante, e vai ter que dizer primeiro se o Senhor quiser, vai ter que começar por essa parte, vai ter que alinhar a questão do propósito. Mas eu quero que você ore dizendo: Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Cada vez que eu vejo alguém dando testemunho de algo que ainda não vivi, eu falo para Deus: também quero. Também quero. Eu, quando era criança, eu lembro da época que refrigerante como a Coca-Cola, se conseguisse beber, era só no domingo. O que a gente chamava de família era de 1 litro, que era para a família inteira. Então eu lembro que lá em casa, quando fazia divisão, era 200 ml, o copo 200 ml. Normalmente era o copo do requeijão. Eu e meus irmãos, a gente colocava o copo um do lado do outro, mamãe ia colocando e a gente fiscalizando. Não, pôs mais para ele, põe aqui. Não, e o outro falava: agora passou o dele. E aí, mamãe tinha que fazer aquilo. Ninguém queria sentir menos que o outro. E eu falo para Deus: até hoje eu sigo o treino. Quando eu vejo o copo do outro mais cheio, eu digo: também quero. E eu e você precisamos acreditar que ainda que ele tenha propostas diferentes, propósito diferente, corrigindo, ele não tem um amor diferente. Cada um de nós tem todo o direito de viver o sobrenatural e a intervenção. Elas não precisam ser iguais, mas nós vamos viver essas declarações, Deus dizendo: eu intervenho, você não está sozinho, nós estamos juntos, você chama a minha atenção, eu ouço a sua voz e eu quero que você ouça a minha. Gente, isso é empolgante demais. Eu quero que você realmente possa crer nisso e orar dizendo: Senhor, eu quero negociar com o Senhor, não mais sozinho, por melhor que eu seja, mas com o Senhor. E depois de você fazer isso, nós vamos rapidamente ter um momento que é parte do nosso culto e da nossa adoração a Deus, que é uma oferta. Pai, que o Teu Espírito possa nos ajudar não só a entender, a perceber com a clareza que não seja apenas mental aquilo que a Tua Palavra nos comunica. Porque 1 Coríntios 2,14 diz que para o homem natural as coisas do Espírito são loucura, mas que elas se discernem espiritualmente. Nós clamamos por essa capacidade de entendimento espiritual, não só para perceber a coerência daquilo que a Tua Palavra apresenta, mas o desafio, a razão, por meio de um estímulo de fé que nos leve a viver e a experimentar o sobrenatural. E nós clamamos por isso em nome de Jesus.
Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Eu oro que nessa manhã possa haver, ó Deus, mais do que informação ou alinhamento doutrinário, que a fé seja despertada, provocada e ativada num novo nível. Mas acima de tudo, ó Pai, que possamos entrar nesse lugar de uma profunda sujeição ao Teu senhorio, ao Teu governo, à liderança do Teu Espírito Santo, e não apenas alinhar o nosso coração à Tua vontade e propósito, mas a partir disso vivemos as Tuas intervenções. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, por desafios que talvez o Senhor mesmo esteja gerando no coração de alguns. Alvos que precisam não só ser alcançados, mas ultrapassados, para que possa se transbordar, ó Deus, um investimento maior naquilo que é do seu interesse. Seja a propagação do Evangelho, como a provisão aos necessitados. Senhor, nós queremos caminhar contigo, seguindo a Tua direção, e precisamos ir além daquilo que são necessidades pessoais. Nós oramos por dias de rompimento. Nós oramos por um nível de prosperidade que não nos faça semelhante a uma represa, mas sim ao leito do rio. Que não haja acúmulo, mas que o tempo todo haja recursos entrando e saindo, sem parar de entrar e nem parar de sair. Para que dessa forma possamos cumprir a Tua vontade. Eu oro que nesse momento o Teu Espírito possa gerar aqueles desafios, aqueles estímulos que talvez sejam personalizados, a respeito de determinados alvos que podem ser gerados ou alcançados em oração, para que se faça mais para com o Senhor. Isso é o que só o Senhor pode fazer no coração de cada um. Mas nós oramos, seja aqui ou a partir desse momento, que haja sensibilidade à Tua liderança e à Tua voz, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus.